Esse ser é realmente um psicopata. Começou? Fala, verdadeiros! Tudo ok? Como a maioria das crianças típicas de 8 anos, James LaVisse era um menino divertido, carinhoso, atencioso e travesso, que inocentemente pensava que todos que sorriam para ele o amavam. Infelizmente, por mais doloroso que seja, o mundo está repleto de lobos em pele de cordeiro. Quem vos fala é Rick e esse é o canal Verdadeiramente, onde todas as sextas-feiras eu trago vídeos de casos criminais, crimes reais. Inscreva-se e deixe seu like, vai estar me ajudando bastante. Vamos pro vídeo de hoje? Então, solta o vídeo. De acordo com sua mãe, Karen, Jamie parecia minúsculo para sua idade e usava roupas adequadas para criança de 5 anos, mas nunca permitiu que a situação o impedisse de viver a melhor fase de sua vida. Ele frequentemente saía para brincar com amigos e irmãos, mas sempre se justificava de estar em casa antes do pôr do sol, pois ele tinha medo do escuro. No entanto, tudo isso mudou no dia 5 de maio de 1997. Como sempre, o pequeno James saiu de manhã, supostamente para brincar com os amigos, e ninguém pensou que nunca mais o veria. Por volta das 5 horas da tarde, a família sentou-se para jantar e ficou surpresa por James ainda não ter voltado, mas nenhum deles entraram em pânico, ou pensou o pior. No entanto, algumas horas após o jantar, a família ficou preocupada e por volta das 8 horas saíram para procurá-lo. Quando perguntados por que eles esperaram tanto tempo, a família disseram à polícia que a princípio eles pensaram que Jamie havia perdido a noção do tempo ou estava na casa de um amigo, mas depois de horas de indagações e buscas, todos afirmaram que não tinham visto tanto tempo assim tarde. Foram então que decidiram chamar a polícia. O que aconteceu com Jamie? Assim que a polícia saiu, todos souberam da notícia devastadora, incluindo aqueles que moravam um pouco longe da casa da família de James. Centenas de pessoas se juntaram à busca por dia, mas sem sucesso. Como o tempo era essencial, juntamente com a polícia, a família de James, a família LaVisse, apelou ao público em rede nacional para qualquer informação que pudesse levar ao desaparecimento de Jamie. Surpreendentemente, em poucos minutos, a estação ficou sobrecarregada com o número de chamadas telefônicas recebidas que compartilhavam a mesma história. Eles viram Jamie vagando pelo ponto de ônibus alguns minutos antes de entrar no ônibus 219, por volta das 10h30 da manhã. Um dos membros da família disse que talvez Jamie tivesse ido comprar um presente de aniversário para sua mãe, pois o aniversário da mãe dele estava se aproximando e Jamie estava animado e ansioso por isso. Infelizmente, ele nunca voltou para casa e nunca teve a chance de celebrar o aniversário da mãe. A cobra na grama. Desde que a família LaVisse, a família de Jamie, apareceu na televisão, quase todos agora os conheciam, especialmente seus vizinhos, que antes não eram seus amigos e nem sabiam quem eles eram. Um deles era um motorista de ônibus de 28 anos, Darren Vinkers. Alguns dias depois do apelo público, ele se aproximou da irmã mais velha de Jamie e fez um comentário impressionante. Em suas próprias palavras, ele disse: ele não estaria usando um casaco azul, estaria com a marca Reebok? A irmã então fez que sim com a cabeça. No entanto, as câmeras de segurança ainda não haviam sido vistas. Embora o público soubesse que seu suéter era azul, ninguém havia mencionado a marca Reebok ainda. Então, como ele sabia de informações tão precisas, já que essa informação não foi compartilhada com os vizinhos, não foi compartilhada com ninguém, só o tempo diria. Darren Vinkers era o motorista do ônibus 219 e morava a 3 ruas da família de Jamie. Segundo ele, em 5 de maio de 1997, o jovem pequeno Jamie comprou uma passagem de ônibus, uma passagem que dá direito a ele rodar durante o dia todo dentro do ônibus. Então, segundo ele, Jamie passou o dia inteiro no ônibus rodando e olhando a vista pela janela do ônibus. Até que então voltou para a mesma estação que Jamie havia entrado. Então, Jamie desceu. No entanto, pela lei de transporte britânico, as crianças de sua idade não tinham permissão para comprar esse vale transporte que roda durante o dia todo. As pessoas sabiam que esse homem estava mentindo e todos os olhos agora estavam voltados para ele. Enquanto todos podiam ver, através de suas mentiras, a família de James, a família LaVisse, estava cega por sua falsa determinação e desejo de trazer seu filho de volta para casa vivo. Permitiu que Darren fosse morar com eles. Ele passou cada segundo junto com a família, visitando qualquer possível avistamento que o público tivesse sugerido a eles e à polícia. Seu comportamento estranho tornou-se uma preocupação e um dos policiais comentou que chegou ao ponto em que a família confiava mais nele
do que na própria polícia, o que dificultou o seu trabalho. Durante seu julgamento, sua família disse ao júri que eles também ficaram chocados com o envolvimento de Darwin no caso e com a família de Jamie. Eles disseram que seu comportamento mudou drasticamente e ele não se importou de perder o emprego, pois ele parou de trabalhar quando foi morar com a família de Jamie. Além disso, ele negligenciou completamente a família e cortou os laços com eles, bloqueando e não respondendo nenhuma das suas ligações. Por mais que a família de Darren, motorista de ônibus, tentasse contatá-lo, ele não queria saber. Ele bloqueava. Mas eles nunca esperavam que ele aparecesse como suspeito e nem como assassino condenado. Testemunha. Quanto mais Darren, motorista de ônibus, começava a conduzir uma coletiva de imprensa, uma após a outra, falando em nome da família e fazendo inúmeras declarações contraditórias, menos pessoas acreditavam que ele era genuíno e inocente. Testemunhas do ônibus 219 disseram à polícia que Darren estava mentindo sobre o comportamento de Jamie e seu relacionamento com ele naquele dia. Segundo eles, James havia transformado o ônibus em um pequeno parquinho e eles achavam que ele era parente do motorista, já que James estava sentado perto dele, brincando e trocando a marcha do ônibus também. A polícia estava convencida de que Darren tinha feito algo que fez James confiar nele e se sentir confortável perto dele. A polícia então olhou a imagem do circuito interno de TV e perceberam que Darren tinha feito todos de bobo desde o início. Ele foi visto saindo do ônibus, se aproximando de Jamie, conversando enquanto brincava com seu cabelo, antes dos dois voltarem juntos e saírem. As filmagens da noite nunca mostraram nenhum sinal do motorista ou de Jamie, como ele havia afirmado. A polícia rapidamente olhou seu perfil e percebeu que Darren nunca foi um santo desde o início. Além de mentir para a empresa de ônibus sobre suas referências de emprego anteriores, Darren também era um ex-presidiário pedófilo. Sem hesitação, a polícia o trouxe para interrogatório, mas a família de Jamie estava aborrecida por isso, estava chateada porque ele foi levado ao interrogatório. A família de Jamie estava do lado de fora por dias, exigindo que ele fosse libertado e que agora ele fazia parte de sua família. A mãe do pequeno Jamie chegou a dizer à mídia que a polícia falhou ao fazer seu trabalho e prendeu Darren para que eles pudessem ser vistos como produtivos, ser vistos como os policiais que executam seus trabalhos rapidamente. Embora a polícia tivesse convencida de que ele era o culpado, eles não tinham provas suficientes para condená-lo, incriminá-lo, e não tiveram outra escolha a não ser libertá-lo. Gritos de alegria podia ser visto ao lado de fora da estação, e mais tarde uma festa de boas-vindas foi lançada em seu nome. Para manter o ato, Darren fingiu-se profundamente magoado com as ações da polícia. Ele disse à família de Jamie que não sabia mais como limpar seu nome de todas as acusações falsas feitas contra ele. E estava preocupado que sua boa reputação tivesse sido danificada além do reparo. Acreditando em suas mentiras e desesperada para protegê-lo, a família permitiu que Darren convidasse uma equipe de mídia local para sua casa para filmar, gravar o que ele ia dizer e levar essa mensagem de volta ao público. Abre aspas, não tenho nada a ver com o sequestro de Jamie e tenho o apoio da família de Jamie, parentes e todo o mundo. Fecha aspas. Entrevista de rádio. Sua arrogância no discurso irritou muitas pessoas. Alguns esperavam que pudesse ir de frente com ele antes de dar-se o julgamento final. E Darren lhe deu exatamente isso, sem saber que não poderia enganar todos. Ele ligou para a estação de rádio e narrou a história novamente, antes de implorar às pessoas que saíssem de suas costas e parassem de acusá-lo à torta e à direita. Assim que as linhas de rádio abriram, Darren ficou impressionado com os números de perguntas empilhadas contra ele. Eram muitas perguntas e depois de ele responder algumas, ele recuou com inteligência. Com bases em experiências anteriores e após analisar a entrevista, a polícia concluiu que Jamie não existia mais e Darren estava por trás disso. No entanto, devido à reação anterior da família à prisão de Darren, a polícia achou impossível compartilhar seus pensamentos com eles e sabia que era necessária uma estratégia para separar os dois. Por sorte da polícia, Darren tinha crimes de trânsito pelos quais ele não havia respondido, e a polícia então os usou e trouxe de volta às celas. Finalmente, seu plano funcionou, e depois de algumas horas de conversa, a família de James percebeu que não apenas havia sido enganado, mas também permitiu que o diabo dançasse com sua dor, convidando para sua casa. O olhar do rosto de Karen disse tudo quando ela olhou para baixo e pediu licença. A descoberta dos restos mortais de Jamie e muito mais.
Logo após sua prisão, muitos adolescentes foram até a delegacia para relatar seus encontros devastadores com o motorista. Eles disseram à polícia que, embora não tivesse familiarizado com o motorista, ele rapidamente havia feito amizade com eles e tentou atraí-los para a floresta usando álcool e cigarros uma noite. A polícia foi até a família de James para uma atualização, não esperando ouvir um caso semelhante do irmão mais velho de James, John. O garoto de 11 anos diz que alguns dias depois que Darren se mudou para a casa de sua família, ele levou para a floresta, deu-lhe um cigarro e disse que ali era onde seu irmão estava. Mas se ele dissesse uma palavra a alguém, ele ia fazer com ele o que fez com Jamie. Ninguém jamais o veria. Assustado, atormentado e magoado com essa confissão desse motorista, o jovem de 11 anos, o irmão de Jamie, estremeceu com muito medo. Ele jurou que nunca diria uma palavra e cumpriu sua promessa. A irmã mais velha também revelou que houve um tempo que ela se sentia um pouco fora das ações de Darren em relação a John. Ele ficou tão apegado, comprando-lhe coisas diferentes, incluindo sapatos caros e uma bicicleta. Ainda assim, como o resto da família, ela rapidamente fechou os olhos e o viu como um anjo caído que todos precisavam durante esse período difícil. Após dias de busca na floresta mencionada, roupas que combinavam com o pequeno Jamie foram encontradas embrulhadas com lona e escondidas perto de um campo de golfe. Infelizmente, ao desembrulhar para teste forense, um pequeno queixo humano caiu. E todos olharam para baixo, aterrorizados. Alguns dias depois, mais peças foram localizadas, mas não todas, e todos pertenciam ao pequeno Jamie. A vida de um jovem havia sido brutalmente tirada, mas um membro da sociedade cujo trabalho exigia que ele protegesse e não matasse passageiros. O pequeno Jamie foi mais tarde sepultado. Julgamento e condenação. Como as mentiras de Darren não tinham limites, o júri ficou chocado ao ouvir algumas delas durante seu depoimento. Ele disse a eles que era inocente de todas as acusações e John Levis, o pai de Jamie, havia matado seu filho. Para adicionar dor à lesão, Darren disse ao tribunal que Karen, a mãe de Jamie, era infiel e que os dois estavam tendo um caso muito antes de ele ir morar com eles. Para solidificar suas mentiras, Darren afirmou que o bebê que Karen estava esperando era dele. O boato inundou a cidade como um tornado. Deixou a mãe, que já estava em luto, triste, sem escolha a não ser realizar um teste de DNA e silenciar aqueles que a xingavam secretamente. O resto da família não conseguia acreditar que o jovem de 28 anos nunca os amou ou cuidou deles da mesma maneira que eles o fizeram. Ele só havia se mudado para tentar esconder o que havia feito como estratégia pré-planejada se as coisas saíssem pela culatra. De acordo com a polícia, o motorista de ônibus, Darren, se aproximou intencionalmente do garoto Jamie, sabendo da sua inocência com seus planos malignos para o menino inofensivo. Ele também tinha propositalmente permitido que o menino fizesse o que quisesse durante o dia todo, para que ele não resistisse e entrasse em seu carro particular mais tarde. Infelizmente, ele nunca foi levado para casa, mas para a floresta, onde mais tarde foi abusado sexualmente, morto e desmembrado. Após 7 semanas de deliberação, Darren, motorista de ônibus, foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, com uma pena mínima de 25 anos. Logo após sua sentença, ele confessou secretamente ao principal oficial da investigação. Ele disse que havia feito tudo o que suspeitavam dele desde o início. No entanto, assim que a confissão chegou ao público, Darren entrou em contato com os meios de comunicação e acusou a polícia de mentir contra ele. Não demorou muito para que o jornalista revelasse que Darren havia se gabado e confessado a seus colegas em prisão sobre tudo, uma vez atrás das grades, sem mostrar nenhum remorso. Por outro lado, sua mãe permaneceu firme, lutando para que ele fosse libertado. Abre aspas. Tem sido tão difícil enquanto Darren estava na prisão. Eu sinto que estou na prisão também. Estou trabalhando incansavelmente para que ele seja inocentado. Fecha aspas. Disse Wendy, a mãe de Darren, motorista. No atual momento, Darren, motorista de ônibus, agora pode solicitar a liberdade condicional. O detetive Roy, que era oficial de investigação sênior na época, expressou sua raiva e sua insatisfação com o assunto. Abre aspas. Darren nunca deveria ser solto. Ele será um perigo para as crianças, fecha aspas. E eu concordo plenamente com ele. Essa é a triste história do jovem Jamie e tem sido uma daquelas histórias mais difíceis e emocionantes de pesquisar e relatar para você. Espero que ele esteja descansando em paz e que a família encontre o fechamento. Família, por favor, vamos dizer às nossas crianças para que elas sejam mais cuidadosas com estranhos, não importa o quão legal eles pareçam ser. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles se atentem também. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado e até o próximo vídeo. Tchau, família!